Nós temos nos debruçado sobre o livro de Gálatas e antes que a gente possa avançar, é importante destacarmos de que, acima de tudo, a proposição pastoral é de que possamos discorrer todo o livro de Gálatas até o fim, de maneira que possamos compreender a liberdade, que é a temática central do livro de Gálatas. Eu pediria que você pudesse abrir o texto sagrado, conforme está no slide, no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 11 em diante, e pediria que você pudesse me acompanhar na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 11, Gálatas está logo depois de 2 Coríntios e antes de Efésios, no Novo Testamento. Se todos nós encontramos, me acompanhem em nome de Jesus. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 dias, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele antes que nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Até aí, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa produzir sobre nós e em nós, Senhor, aquilo que Tu desejas para o nosso coração e aquilo que reflete a Tua vida ao Cristo em nós. Que cada coração seja, Senhor, ministrado conforme aquilo que Tu queres sobre cada vida, Senhor. E que a Tua palavra ela possa ser operosa, não apenas na letra, mas no querer e no efetuar, porque ela transpassa juntas e medulas no mais profundo do interior da nossa alma e do nosso espírito, porque essa é a Tua vontade, ó Pai. Obrigado por tudo. Sejas Tu o centro de tudo em nossa vida. Amém. Não quero me reportar àquilo que tanto o pastor quanto o Fábio já discorreram anteriormente nos textos do capítulo 1, antecedendo ao verso 11, mas desejo inicialmente, antes de mais nada, poder ter um olhar numa linha do tempo onde nos dá uma compreensão melhor sobre o cenário da carta de Gálatas. É interessante quando nós olhamos para o texto bíblico, por muitas vezes, nós nos esquecemos que existe uma linha de tempo estabelecido para isso. E no primeiro olhar, ao se debruçar sobre o texto, acreditamos, e às vezes isso é empírico de nossa parte, de que isso aconteceu de maneira do estalar do dedos, da noite para o dia, de um fato para o outro, sem que ocorresse um espaço-tempo.
E quando nós olhamos para essa relação de espaço-tempo, primeiramente nós percebemos de que o tempo ele permanece sendo comum para todos nós no aspecto dos acontecimentos de nossa vida, assim como na história da Bíblia Sagrada e dos fatos os quais a Bíblia, está inserido. Inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês, deixa eu voltar aqui, porque eu acabei voltando, isso aqui. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, é interessante notarmos de que entre o seu processo de conversão, até que ocorresse um processo de ascensão plena da sua caminhada, existe um tempo para isso. Porque nada aconteceu da noite para o dia, ou de um momento para o outro, ou de forma miraculosa. Todo o ministério paulino foi simplesmente instituído e tudo aconteceu de maneira sem que ocorresse alguma interrupção, algum tempo de espera, de maturação, de reflexão. E quando nós olhamos para essa linha do tempo, e aqui é importante que se diga, no ano 34 depois de Cristo, acontece especificamente a conversão do apóstolo Paulo. Apesar de não ocorrer um consenso pleno sobre essa cronologia dos fatos, há um entendimento de que essa cronologia nos dá a ideia do tempo com que as coisas aconteceram. E isso é importante para nós, porque na caminhada de fé, muitas e muitas vezes, desejamos que o processo de conversão que a irmã Eliane teve no Senhor seja o mesmo que a irmã Eliana teve no Senhor. E precisamos compreender de que Deus, na sua infinita graça e soberania, tem propósitos específicos em vidas específicas. E a vida do apóstolo Paulo é uma dessas, as quais nós podemos afirmar de forma contundente que havia um propósito maior no seu processo de conversão. Nesse momento exato, nós estamos num processo de inquisição na carta escrita à região da Galácia, né? Então, no ano 36, Paulo tem a ida dele a Tarso, e é um período que ele se põe em silêncio. E se nós olharmos dentro do cenário bíblico, nós vamos enxergar que não foi apenas o apóstolo Paulo que teve um tempo a sós, de reflexões, de maturações, um tempo onde a sua vida de maneira particular pudesse estar de maneira muito mais centrada, aonde o campo das ideias e das proposições divinas vindo ao seu coração pudessem ter um direcionamento e o alvo a ser alcançado. Paulo passa aproximadamente 2 anos na sua ida para Tarso em silêncio, ou seja, Paulo não se pronuncia publicamente durante quase 2 anos. E às vezes a ideia, quando nós temos a leitura da conversão de Paulo a caminho de Damasco, descrita no livro de Atos, é de que ele teve o seu processo de conversão, foi para a cidade de destino, e a partir dali todas as coisas passaram a acontecer da noite para o dia. Mas olhando e se debruçando sobre o texto, percebemos que existe um tempo. Ele vai, depois desses 2 anos, a Antioquia, e aí a partir do ano 47 e 48 ele tem a sua primeira viagem missionária, aonde logo posteriormente tem o Concílio de Jerusalém, e no ano 49 é precisamente quando ele escreve a carta à Galácia, que era uma região formada pelos povos helênicos. E há uma questão bem interessante quando nós olhamos para os aspectos culturais da época dos helênicos. Talvez um questionamento na palavra do pastor e na palavra de Fábio inicialmente até o verso 10 seja bastante reflexivo para nós. Por que pessoas mudariam de pensamento, de comportamento, simplesmente de maneira tão fácil,
considerando de que as justificativas sobre o Evangelho de Cristo estavam tão claras e tão explícitas para aquele povo daquela região da Galácia. Historicamente, e olhando isso, nós percebemos que os helênicos tinham uma característica no sentido da guerra. Que característica era essa? Havia por parte deles, nos embates que surgiam entre nações, os helênicos tinham o seguinte posicionamento: olha, se a irmã Eliane, que era de um povo inimigo contra mim, me oferecesse algum elemento de benefício maior do que a irmã Eliane, que era do meu exército, do meu exército aliado, automaticamente o povo mudava de lado no meio de uma batalha. Dentro do aspecto comportamental de um povo que é construído, isso está arraigado no dia a dia, até mesmo em gerações posteriores. Ora, aquilo que se exercia na guerra, agora passa a ser visto e vivenciado dentro do sentido da fé. Os judaizantes que ali estavam propõem para aqueles que estavam na região da Galácia alguma outra coisa diferente daquilo que estava sendo apresentado. E eles olham e dizem assim: olha, isso nos parece muito melhor. Isso nos parece ser mais coerente de acordo com os elementos históricos. Porque toda religião, à época, para ter o elemento de validação, respeito e credibilidade, precisava ter historicidade. Ou seja, os nazarenos, aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam a Cristo, tinham sobre si o elemento de historicidade? Pela religião, não. Mas os judaizantes, sim. Então, por uma questão lógica, o povo da galáxia olha e diz o seguinte: olha, nos parece que os judaizantes possuem mais razão do que os nazarenos, do que aqueles que são do caminho. Isso é um olhar importante para nós, porque passamos a compreender que essa jornada a qual o apóstolo Paulo está envolvido não é algo simplesmente descontextualizado ou solto de um elemento de estrutura social, de estrutura histórica, ao tempo em que a fé que está sendo comprometida precisa agora, neste momento, a partir do verso 11, está sendo validada por algumas questões. E é a partir do verso 11, justamente, que o apóstolo Paulo, ele busca trazer ao coração daquele povo uma retrospectiva histórica de quem ele era, de quem era aquele homem que está agora ali a falar de um processo ao qual ele condenava, de comportamentos aos quais ele era divergente. Porque consideremos de que o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem quem eram os judaizantes. Ele conhecia muito bem quem era aquele povo que inicialmente ele lutava com todas as forças possíveis e inimagináveis. Um povo que de alguma maneira contribuiu para a sua vida, um povo que de alguma maneira contribuiu para que aquele homem pudesse ter sido forjado. E aí vem uma questão bastante interessante, antes que possamos adentrar nas justificativas paulinas, é de que Paulo passa a ser um elemento único dentro de um contexto ao qual havia uma diversidade. Único por quê? Porque ele se contrapõe àquilo que tanto ele acreditava. Construído aos pés de Gamaliel, um dos grandes rabinos respeitado dentro das escolas de aprendizado na época em Israel. Gamaliel, que era neto de Haniel, que era da segunda escola rabínica mais bem
respeitada e conceituada dentro de Israel. Então, o pano de fundo de conhecimento do judaísmo para Paulo não era algo superficial, mas era algo que ele compreendia perfeitamente, com profundidade, com base histórica e, sobretudo, revestido, e aí eu posso afirmar isso categoricamente, com uma religiosidade profunda, dominadora. Uma das características de guerra que nós conseguimos perceber dentro de um processo de dominação, não importando qual seja, é de que você precisa inicialmente excluir a identidade de um povo. E o que Paulo fazia nas suas incursões e nas suas operações, representando o judaísmo e também a Roma, a qual ele tinha identidade e validade jurídica sobre todas as coisas. Primeira coisa: oprimir, matar e exterminar qualquer elemento de identidade contrária àquilo que se acreditava. Se você pega o texto de Atos, o livro de Atos, eu recomendaria que você fizesse um pouco essa leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Você perceberá que Paulo, ele matou muitas pessoas em nome da fé judaizante, da religião à época predominante. Nós perceberemos que a tentativa de Paulo, inicialmente revestido de uma boa fé e em nome de Deus, é salvaguardar aquilo que historicamente está no povo. E dentro de um processo histórico, nós sabemos que, em nome de Deus, muitas atrocidades já aconteceram. Eu não sei quantos de vocês conseguem se recordar, mas final da década de 70 para a década de 80 e início da década de 90, Chico Anísio cria um quadro cômico falando sobre Jim Jones. Quem foi Jim Jones? Um homem que, em nome de Deus, levou a um suicídio coletivo milhares e milhares de pessoas em nome de uma fé. Todas essas pessoas convergiram para uma ilha, estavam separadas lá, orando, falando a Deus, abre aspas e fecho aspas, e em um dado momento elas são conduzidas a um suicídio coletivo, em nome de Deus. Quando Paulo ele é questionado por todas aquelas pessoas, há um fundo de verdade. Um fundo de verdade porque havia uma preocupação por parte daqueles que ali estavam, de que alguma coisa falsa poderia estar acontecendo. E dentro do entendimento inicial, aquilo que Paulo estava a pregar seria algo falso, mentiroso, equivocado, distante das raízes que estavam a ser vivenciadas por aquele povo. A partir do verso 11, Paulo expõe o seu tema principal da sua argumentação, da sua justificativa. E a primeira premissa que ele traz sobre o texto é do elemento daquele que foi perseguidor, verso 13 e o verso 14, me acompanhe, por favor. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando ao que, irmãos? Destruir. No verso 14 ele diz: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Há agora um go back de Paulo, um voltar ao passado, e aí eu digo
seguinte para os irmãos: tenha a memória de quem você foi no seu passado. Você sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós costumamos nos colocar numa posição de juízes, nos esquecemos das mazelas que nós praticamos no passado da nossa vida. Às vezes nos colocando em uma condição de tamanha superioridade, que nos esquecemos que também fomos alcançados pela graça superior do nosso Deus. O que Paulo começa a tratar aqui é reconhecendo inicialmente de que a vida anterior dele não foi um mar de belas ações, não foi um mar do bom samaritano, não foi a pessoa a qual trouxe todas as coisas de boa para o povo. Paulo vira para a região da Galácia e diz: olha, eu fui um cara que matei muitas pessoas. Eu fui um camarada que mandei aprisionar e açoitar a muitos. Porque para Paulo ele tinha uma carta de autorização de Roma, dando a ele liberdade plena e absoluta de ação em nome de Roma. Para os judaizantes, ele tinha respeito e autoridade, porque segundo os fatos históricos, Paulo estaria numa condição rabínica de alto respeito. Ele estaria praticamente a ocupar uma das cadeiras principais do Sinédrio e ser ouvido nas sinagogas prioritariamente diante da credibilidade que ele gozava à sua época. Aí ele diz: a minha vida lá atrás possui mazelas, possui marcas, mas eu não me vanglorio nessas coisas. Eu reconheço de que essas coisas que lá aconteceram estavam fora do direcionamento e do propósito maior. É interessante, queridos, que ele consentiu, quando nós olhamos Atos 8, capítulo 1 precisamente, você pode olhar lá, Estevão está a ser apedrejado. Quem foi que disse: podem apedrejar? Paulo. Quando nós olhamos em Atos 22, verso 4, verso 5, encontramos Paulo autorizando a execução de inúmeros outros cristãos. E por um dado momento me veio uma reflexão em um grau de maior profundidade sobre essa questão, no seguinte aspecto, irmãos: quando eu sofri um acidente com meu carro, que nós capotamos, e que eu vi o curso da vida em frações de segundo, e que eu percebi que estava sobre mim o poder de decisão de ter feito a ultrapassagem, de ter tomado a decisão de travar as rodas do carro, rodar e assumir o risco de perder não apenas a minha vida, mas a vida da pessoa a qual eu amava, e que posterior a isso veio sobre mim tamanho temor e um pesar inicialmente no meu coração. Se a pessoa a qual eu amo tivesse morrido, talvez eu carregasse na minha memória um sentimento de culpabilidade que talvez eu jamais apagasse da minha história. E eu fico a pensar como a graça, quando alcança o coração de alguém, faz com que olhemos para fatos como esse e não haja sobre nós um elemento do pesar. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos a graça revelada, manifestada, ela não está para aquele que é santo, mas é para aquele que é pecador, dos mais indignos socialmente. Porque olhar a graça sobre a perspectiva apenas daqueles que são bons é limitar o sacrifício pleno de Cristo na cruz
Porque ele não morreu, não foi para aqueles que eram sãos, mas ele morreu para aqueles que eram doentes. Ele não morreu para aqueles que são santos, mas ele morreu para aqueles que eram pecadores e estavam condenados à perdição eterna. Ele não morreu simplesmente para aqueles que praticam boas obras sociais, mas ele morreu por aqueles que estão aprisionados e que cometeram os maiores crimes que nós socialmente podemos quantificar e apontar. Paulo ele faz uma referência à sua história, lembrando do seu passado. E aí ele faz um apontamento de que esse processo, queridos, da sua conversão, ele se dá de fato e ele precisa ser genuíno. Mas ele é imediato. Ou seja, tudo aquilo que você construiu, viveu, lhe foi abarcado no sentido de vida, de história, de conhecimento. Você simplesmente muda isso no estalar de Deus? Entre o nosso processo de conversão e transformação, me reporto àquilo que o próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, enfatiza, de que sigamos e prossigamos no processo de aperfeiçoamento. Deus, sobre qualquer hipótese, sobre qualquer olhar, quando nós analisamos a situação da conversão de Paulo, foi um milagre espiritual diante da sua vida. Porque estar a caminho de Damasco e simplesmente ter um encontro com Cristo, porque esse é o fato maior no processo de conversão de Paulo, não foram os apóstolos que ministraram a ele a verdade, não foi algum convertido vindo da pregação dos apóstolos, mas foi a caminho de Damasco sozinho. O Senhor lhe apareceu, e aí o encontro é pessoal, único, inconfundível e indizível, porque cada um de nós, em nossa experiência de conversão, ela é única. A manifestação de graça e poder, ela é plena do mesmo Deus, mas a minha experiência de conversão não é igual à da irmã Luciana, porque as circunstâncias são diferentes, a minha história é diferente, o tempo é diferente, ela é única, ela é indizível, é minha. E isso acontece com Paulo. A experiência a caminho de Damasco se torna única, um milagre completamente espiritual sobre a vida de um homem que estava a perseguir pessoas, a querer estabelecer a hegemonia de uma religião. E ele diz: eu vivi todas essas coisas. A argumentação de Paulo ela é conclusiva. Sua conduta passada como perseguidor da igreja, somada à transformação extraordinária pela qual havia passado, provavam que a sua mensagem e ministério eram provenientes de Deus. Porque de alguma maneira a crença religiosa estava dentro da transmissão da oralidade, do passar de gerações a gerações, e de que isso trazia credibilidade e validade. Mas nesse momento Paulo diz: olha, ninguém me mostrou, ninguém falou sobre esta palavra, mas foi o próprio Cristo que a caminho de Damasco me revelou todas as coisas. Quando nós avançamos para o verso 15, verso 16 e o verso 24, Paulo agora ele se reporta ao elemento que são a sua segunda argumentação. Verso 15 e verso 16, ele nos diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça
agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Não consultei pessoa alguma. Verso 24. E todos glorificavam a Deus por minha causa. É interessante que a partir do verso 15, depois de discutir o seu caráter, a sua conduta passada, Paulo explica a sua conversão, pois afinal, esse foi o acontecimento crucial de sua vida. Em suas outras palavras, o apóstolo está dizendo aos seus acusadores: eu experimentei a vida, aquilo que prego aos outros. Este é o verdadeiro evangelho. Qualquer outro evangelho é falso. Paulo está dizendo: olha, foi o próprio Cristo que o trouxe para mim. Porque a interpelação das pessoas para Paulo é: qual é a credibilidade que você me traz nessa novidade chamada Evangelho de Cristo? Qual é a sua justificação para essa nova mensagem, diferente daquela que você antes pregava e defendia, a ponto de nos perseguir, a ponto de perseguir a outros? Com que validade você agora vem com um novo discurso? Já imaginou? Ele está vendendo o remédio de A a Z, todas as soluções possíveis e imagináveis. De A a Z, ele é o seu pacote principal. E de repente ele muda esse discurso dizendo o seguinte: olha, agora já não é mais de A a Z, agora é de B a E apenas. Porque de A a Z é insuficiente. B a E agora resolve todas as coisas. Como é que é esse negócio? Como é que antes era de A a Z? Todo o alfabeto, e agora não é mais o alfabeto? Agora são apenas 4 palavras? Como é que é isso? Com que validade, com que embasamento você me diz isso? Como é que você me justifica isso? A Inês, certamente, um bom estudioso que é da área farmacológica, vai pegar os estudos, os investimentos científicos para afirmar que basta apenas agora, de B a E, que todas as coisas estão resolvidas. É uma situação hipotética. Mas esse é o questionamento das pessoas. E é interessante, queridos, que Paulo, ele explica as características de sua experiência de conversão, que foi realizada por Deus. Verso 15, verso 16a. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Sempre que Paulo falava ou escrevia sobre sua conversão, ele colocava toda a ênfase sobre o fato de que havia sido uma obra divina e não uma obra humana. Todas as vezes em que nós olhamos, irmãos, para o processo de conversão no coração do ser humano, nós precisamos compreender essa verdade que Paulo diz: não é obra humana, é obra divina. Nós, enquanto igreja, existimos porque é obra divina. Aqui não é obra humana, é obra divina. Por que todas as paredes estão de pé? Porque é obra divina. Porque o ministério do pastor Jonatas está há tanto tempo ainda em operação e em atividade? Porque é uma obra divina. Por que você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus? Porque é uma obra divina. Deus é quem faz. Nós somos apenas agentes, instrumentos pelos quais o próprio Deus fará o seu propósito. Quando compreendemos isso, enxergamos em maior dimensão a grandiosidade do poder e da eficácia de Deus sobre todas as coisas. Se olhássemos há um ano atrás, há um ano e meio atrás, a nossa comunidade, fazemos apenas um go back e traçarmos isso em fotografia, será que existe alguma diferença? Será que teve alguma ação divina nesse processo? Certamente que sim.
É Ele quem opera. E aí nos recordemos aquilo que o texto sagrado nos afirma lá em Jonas capítulo 2, verso 9, de que ao Senhor pertence a salvação. Foi realizado por Deus pela graça na vida de Paulo. A experiência de Paulo nos traz à memória do jovem Jeremias, capítulo 1, verso 4 ao verso 10, que desde o ventre e antes de Jeremias nascer, havia um propósito maior de Deus para a vida daquele profeta. Da mesma maneira que havia um propósito maior e específico na vida do apóstolo Paulo. Seria o acaso todos os acontecimentos da vida deste homem? Não, irmãos. Um propósito maior. Porque para os apóstolos estava dada a missão de falar ao povo judeu. Mas quem falaria aos gentios? Quem teria verdade, credibilidade, poder emanado de dentro para fora através do uso das palavras? Os apóstolos estariam em descredibilidade. Mas Paulo, agora, no seu processo de conversão, com um propósito maior, como ele mesmo afirma, aprove a Deus em mim, manifestar o seu Filho em mim, para que eu pudesse levar aos gentios a verdade da graça salvadora. É interessante quando nós olhamos as palavras chamou e graça no verso 15, na parte B, elas andam juntas, pois Deus chama por meio da sua palavra todos os que Ele escolhe em sua graça, conforme Tessalonicenses capítulo 1, verso 4 e verso 5. Os mistérios da vontade soberana de Deus e da responsabilidade do homem de obedecer não nos foram inteiramente revelados. Sabemos, porém, que Deus não quer que ninguém se perca, conforme 2 Pedro 3,9, e que os que creem em Jesus descobrem que foram escolhidos, eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Mas o fato de estarmos eleitos antes da fundação do mundo não nos isenta da responsabilidade e comprometimento com a graça. Porque por muitas vezes, por acreditarmos, eu já estou salvo, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, eu não tenho mais nenhum comprometimento com o reino e com o Cristo. Pelo contrário, a graça não nos furta a responsabilidade, a graça não nos furta a capacidade de discernir aquilo que nós precisamos fazer para sermos santificados no processo da nossa fé. E aí precisamos nos recordar do que o próprio texto bíblico nos diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Apesar de estarmos justificados em Cristo, apesar de estarmos redimidos, regenerados no Senhor, mas existe a autorresponsabilização, porque nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fazemos em nossa existência. Não pense que essa conta não chega, ela chega. Olhar para os eleitos, olhar para a graça, é ter responsabilidade. E aí o fato da carta de Gálatas ser a carta magna da liberdade, ou seja, ela precede a responsabilidade. Sabe por que muitas pessoas hoje são cambaleantes na fé? Porque são irresponsáveis com a sua própria fé, são irresponsáveis com o reino de Deus, são irresponsáveis por acreditar que a graça que é perdoadora, ou seja, o fato da misericórdia de Deus se renovar dia após dia sobre a nossa vida, diz: então já que a graça se renova, a misericórdia se renova, então a partir de agora eu posso dar os meus pulinhos. Pelo contrário, aí é que nós precisamos de fato estarmos conscientes
de que a responsabilidade nos foi imputada sobre tudo aquilo que nós decidimos também, mesmo sendo eleitos, mesmo sendo salvos. Não significa que essa conta não chega, não, porque ela chega. Cada um de nós prestaremos conta diante de Deus de tudo aquilo que nós fazemos, individualmente, de forma única. Emanuel não pagará pelos meus pecados e nem responderá pelos meus pecados. Caio não irá subir na bainha da saia de Cale, e ela não responderá pelas transgressões de Caio. Mas cada um de nós responderemos diante do grande trono do Senhor, naquele grande dia, por tudo aquilo que nós fizemos. Quando estava na estrada de Damasco, Paulo viu os trapos de sua virtuosidade contrastados com a retidão de Cristo e se deu conta de que estava perdendo, mas que para mim, ou seja, para ele, era considerado lucro. Isto considerei perda por causa de Cristo. Deus revelou Cristo a Paulo, em Paulo e através de Paulo ao judaísmo. Havia sido uma experiência de práticas e de rituais exteriores, mas a fé em Cristo trouxe uma experiência interior de realidade com o Senhor. Essa interioridade de Cristo é uma verdade crítica para Paulo. Ou seja, irmãos, Paulo estava falando aos judaizantes com propriedade em ambas as áreas, tanto do conhecimento da lei, por ter sido criado, construído e tudo mais, ao tempo em que ele tem propriedade de falar sobre a graça diante do seu encontro a caminho de Damasco. Paulo parte para a sua terceira justificativa, e aqui eu entro na reta final desta explanação desse texto bíblico, quando Paulo ele passa a falar para todos aqueles sobre o aspecto da pregação, verso 16, parte C, e o verso 23, me acompanhe em nome de Jesus. Verso 16: não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém, verso 17, para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Verso 23: apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Quais foram os contatos de Paulo com os outros cristãos depois da sua conversão? Trata-se de uma questão crucial para a sua defesa. Logo depois da sua experiência de conversão na estrada de Damasco, Paulo não teve nenhum contato pessoal com os apóstolos. Sentença, não consultei carne nem sangue. O mais lógico para Paulo fazer depois da sua conversão seria apresentar-se à igreja em Jerusalém e se beneficiar da instrução espiritual dos que já estavam em Cristo, ou seja, dos apóstolos que ali estavam. No entanto, não foi isso que ele fez. A sua decisão foi conduzida pelo Senhor. Se tivesse ido a Jerusalém, seu ministério poderia ter sido identificado com um dos apóstolos, que eram todos judeus, e isso poderia ter representado um empecilho do seu trabalho entre os gentios. É interessante que neste ponto nós precisamos lembrar que a mensagem do Evangelho foi transmitida primeiramente aos judeus, conforme Atos 3:23 e Romanos 1:16. O ministério de Cristo foi dirigido à nação de Israel, como também o ministério assim também como foi o ministério dos apóstolos durante os primeiros anos, conforme Atos 1:7. A morte de Estevão foi um ponto crítico, quando os cristãos foram dispersos, levaram as boas novas a outros lugares. Filipe levou a mensagem aos samaritanos, e então Deus orienta Pedro a apresentar o Evangelho aos gentios.
No entanto, coube a Paulo pregar o Evangelho para as massas gentias, conforme Atos 22, 21. E por esse motivo, Deus o manteve separado do ministério predominantemente judeu, realizado pelos apóstolos em Jerusalém. Paulo não foi imediatamente a Jerusalém. Então, para onde ele foi? Essa é uma lógica, um questionamento lógico a ser feito. Fazendo uma recapitulação dos seus contatos, e mostra que ele não teve qualquer oportunidade de receber nem sua mensagem, nem seu chamado apostólico por algum dos líderes, porque era comum. E aí precisamos lembrar que depois da morte de Judas, os apóstolos elegeram o 12º. O chamado apostólico não foi pela imposição dos 12, mas o chamado apostólico de Paulo foi feito pelo próprio Cristo. Não foram mãos humanas que lhe impôs, que lhe chamou, que de fato lhe trouxe a verdade. Os apóstolos haviam passado 3 anos sendo treinados por Jesus. Paulo teria sua oportunidade de ser instruído diretamente pelo Senhor. Lembra da cronologia de quanto tempo Paulo passou sem se pronunciar verbalmente às nações? Os discípulos passaram 3 anos caminhando com Jesus, lado a lado, experimentando glória, poder, força, manifestação sobrenatural, domínio sobre da natureza, domínio sobre a esfera humana por completa, curando o cego de nascença, curando o coxo de nascença, curando a mulher do fluxo de sangue, que desde anos e anos e anos e anos havia um problema de saúde completamente transtornando-a socialmente e de forma familiar também. Os apóstolos experimentam o Senhor multiplicar pães, peixe, alimentar multidões. Os apóstolos presenciam a ressurreição do Mestre de maneira magnífica. Os apóstolos experimentam ouvir do próprio Mestre pessoalmente, dizendo: olha, eu vou, mas enviarei a vós um Consolador. Quantos possuem o Consolador em suas vidas? Os apóstolos ouviram isso e nós temos essa certeza hoje que o Espírito Santo de Deus está em nós, que nos convence de todas as coisas. Eles estavam com Jesus, estavam sendo aperfeiçoados com Jesus na caminhada. Eles foram experimentados, testados na caminhada com Jesus, mas Paulo não. Lá depois de Damasco, de forma única, com ele, o Senhor o instrui a fazer todas as coisas. A volta para Damasco e o período que Paulo correu são provas de que os líderes judeus o consideravam um inimigo e, portanto, de que sua experiência com Cristo era autêntica. É interessante porque agora aqueles que eram os seus aliados o consideram como um inimigo. A prova viva de que havia um processo de transformação. Não havia mais agora uma identificação com o judaísmo. Paulo agora com os judaizantes. Vamos corrigir a palavra. Com os judaizantes, ele se torna inimigo. Ele não consegue mais agora caminhar pela mesma linha que os judaizantes. Não dá mais. Algo que é superior aconteceu em sua vida. Ele agora é inimigo. E isso prova para aqueles que estão na região da Galácia que de fato ele estava a pregar o Evangelho
do Senhor Jesus. Eu quero quase concluir. O mesmo Cristo que ensinou aqui na terra também ensinou no céu o apóstolo Paulo. Assim, Paulo não inventou os seus ensinamentos, eles o recebeu do Senhor. Na ocasião da conversão de Paulo, Deus lhe disse que voltaria a lhe aparecer, Atos 26:16, ao que parece com o propósito de revelar as suas verdades. Isso significa que o Cristo dos 4 evangelhos e o Cristo das epístolas é a mesma pessoa. Não há conflito algum entre Cristo e Paulo. Quando Paulo escreveu as suas epístolas às igrejas, colocou os próprios ensinamentos no mesmo nível que os ensinamentos de Cristo. 2 Tessalonicenses 3:3-15. Queridos, validar os ensinos do apóstolo Paulo é reconhecer que de fato a obra vicária de Cristo se estabeleceu na sua vida, de que o propósito soberano de Deus sobre a vida de Paulo foi estabelecido, assim como do profeta Jeremias lá no Antigo Testamento. Jeremias falava à nação, Jeremias falava ao povo, Jeremias falava para que o coração daquela nação estivesse redimida aos pés do Deus soberano. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo fala ao coração daquele povo para que a graça reveladora se estabelecesse de forma plena e absoluta. Se alguém mencionar um outro evangelho da graça, se alguém ousar mencionar o evangelho da graça pregado por Jesus, Paulo e os apóstolos, a refutação é imediata. Deus está nos dando uma nova revelação. Paulo tem uma resposta para eles. Se alguém nos pregar algum outro evangelho que vá além daquele que recebeste, que seja maldito. Gálatas 9. Quando o pecador crê em Cristo, ele nasce de novo. Gálatas 3:18. Ele nasce para a liberdade, foi redimido, comprado por Cristo e liberto. Não se encontra mais sob a escravidão do pecado, nem de Satanás. Também não se deve mais se sujeitar à servidão dos sistemas religiosos humanos, pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu concluo a reflexão dessa noite, dizendo a vocês: há somente um evangelho. Mantenha-se. Porque muitos outros falsos estão a surgir. Muitos outros ensinos distoantes da verdade que foi trazida através da vida do apóstolo Paulo estão ecoando pelos arraiais da vida. Não estou dizendo com isso que sejamos a única igreja a falar a verdade do Evangelho, mas é preciso termos a capacidade de sabermos distinguir o genuíno Evangelho de Cristo, olhando para tudo aquilo que nos foi deixado na palavra, através da vida de um homem que foi escolhido pelo próprio Deus para uma finalidade maior: trazer a verdade do Cristo aos gentios, que sou eu, é você, a sua família, esta cidade, esta nação, este povo que carece da graça e do favor do amor de Jesus. Amém, irmãos? Você pode curvar a tua cabeça em nome de Jesus? Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Não é simples, Pai, viver a fé em Ti. Ela possui desafios, enfrentamentos, questionamentos e indagações que, por muitas vezes, pela pouca caminhada e peregrinação de fé que temos em Ti, podemos clamar
cambalear, Senhor, naquilo que foi lançado sobre o nosso coração. Mas nós temos a convicção de que Teu Espírito Santo está em nós. Nós temos a convicção de que o Senhor deixou homens, mulheres, pessoas que possuem um comprometimento com a Tua Palavra e com o Teu Evangelho, a permanecer e anunciar as boas novas. Que o nosso coração seja Teu, que a mensagem a ser transmitida e refletida por nós, ela seja genuína, Pai. Não permita, Senhor, que a nossa vida reflita um falso evangelho, ausente do compromisso de vida que temos contigo. Nos instrui, nos leva, ó Pai, a pastos verdejantes. Como sumo pastor de nossas vidas, nos conduz, Senhor, a ribeiros de águas limpas. Cuida, Senhor, do Teu rebanho. Cuida, Senhor, daqueles que por muitas vezes se desgarram e tentam trilhar outros caminhos que não aquele que é conduzido por Ti. Tira de nosso coração, Senhor, toda a inclinação a uma vida fora do propósito que está no Teu coração, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, renove sobre nós. Que a Tua misericórdia esteja a se renovar sobre cada um de nós. E que a Tua graça, que o Teu amor e que a Tua consolação sobre cada amanhecer repouse sobre o coração do Teu povo, não somente hoje, mas desde agora e para todo sempre.